Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo, um vídeo rápido para vocês aí no YouTube. Eu estou um pouquinho ocupado aí gravando os vídeos do curso de comandos elétricos online e não está sobrando muito tempo aí para mim estar gravando alguns videozinhos, algumas dicas aí para vocês da elétrica predial. Por isso, já dando continuidade naqueles vídeos, naquela série de vídeos que eu acabei de passar para vocês aí, que é sobre projetos elétricos residencial, eu vou abordar aí alguns assuntos que complementam, tá? Algumas faltas que ficou naquelas 10 apresentações minhas lá. Tá? Uma delas é com relação ao dimensionamento dos eletrodutos na instalação. Então, como é que eu determino lá o tamanho, né? O tamanho em milímetro do meu eletroduto. Se eu vou usar, por exemplo, um eletroduto de 25 milímetros, 16 milímetros, 20 milímetros, né? A gente na nossa região aqui conhecemos mais por polegada. Então nós temos eletroduto de meia, eletroduto de 3/4, eletroduto de 1 polegada, eletroduto de 1 1/4, mas a norma, né, a NBR 5410 lá, ela trata como milímetros. Então não é polegada, é milímetro, apesar que é muito comum nós, na nossa região de Santa Catarina, trabalharmos aí com polegadas. Por exemplo, um eletroduto de 3/4 ou um eletroduto de 1 polegada, certo? Então aqui nós vamos tratar de acordo com a norma, falando de milímetro, e vamos conversar com vocês aí sobre a questão do dimensionamento dos eletrodutos, certo? Só para você saber aí certinho como que você tem que passar. É claro que na laje você vai usar o eletroduto reforçado, que é o eletroduto laranja. Nas paredes você pode usar o eletroduto normal, que é o eletroduto amarelo, tá? E ele vai fazer certinho as funções. Bom, seguinte, ó, como que eu determino então o tamanho nominal, né? Qual é a seção, qual é o diâmetro do meu eletroduto que eu tenho que passar na minha laje, nas minhas paredes lá, corretamente, de forma a não prejudicar a minha instalação elétrica. A 5410, ela tem um capítulo que é o seguinte, ó, ela vai tratar da taxa de ocupação. Os condutores que vão dentro do eletroduto, tá, eles podem ocupar no máximo aqui 40%. Tá? Então a taxa de ocupação dos condutores dentro do eletroduto é 40% apenas. Tá? 60% do espaço do eletroduto tem que ficar livre para ventilação, para facilitar a passagem dos cabos, retirada e por aí vai, certo? Então é importante você saber disso, tá? A taxa máxima de ocupação do interior do eletroduto é 40%. E aí, baseado no que a norma prevê lá, muitos fabricantes, muitas empresas acabam aí elaborando algumas tabelas baseadas na NBR 5410. Essa tabela é o seguinte, ó, aqui na parte de cima nós temos o número de condutores no eletroduto, tá? Seria o número de cabos, condutores que eu vou estar usando no interior do meu eletroduto. Na parte de baixo tem o número deles, 2 condutores, 3, 4, aqui eu fiz uma tabela que vai até 10 condutores, tá? 10 condutores. E aqui na parte de baixo nós temos o tamanho do eletroduto em milímetros. Então nós temos aqui 16 milímetros, que para nós seria um eletroduto de meia, tá? Depois nós temos o eletroduto de 20 milímetros, que para nós seria 3/4 e assim por diante, tá? Então só para você ter uma ideia, né? Aqui seria então o número de condutores, aqui seria o tamanho do eletroduto recomendado para atender ali a 5410, e aqui do lado nós temos as bitolas, né? A seção dos nossos condutores. Nesse caso aqui, nessa parte aqui, nós estamos trabalhando com milímetros quadrados, tá? 1,5 mm, 2,5, 4, 6, 10, 16. Ele tem uma gama maior aí, algumas tabelas são bem mais completas, tá? Aqui eu acredito que nós atendemos aí a área residencial com condutores de até 16 milímetros, tá? Então é o seguinte, imagine que aqui, ó, nós temos um QDC, tá? Um quadro de distribuição de cargas. E desse quadro aqui eu estou saindo com o eletroduto, indo para a minha caixinha de teto lá e no interior desse eletroduto aqui, ó, eu tenho passando por ele 3 circuitos, correto? Estou passando 3 circuitos por ele. O circuito número 1, número 2 e número 3. No circuito número 1 eu tenho uma fase neutro, 1,5 mm. No circuito número 2 eu tenho uma fase neutro, 4 mm. E no circuito número 3 eu tenho fase neutro, tenho um terra aqui. Esse terra pode ser compartilhado com o circuito número 2, tá? Então não há necessidade de passar. Mais um condutor terra, tá? Seria o circuito número 3 aqui, fase neutro terra, 4 mm. Então eu teria aqui 3 circuitos nesse eletroduto, né? Um exemplo que eu estou passando para vocês. E as bitolas são essas aqui, 1,5, 4 mm, 4 mm. O que a norma prevê lá? A norma prevê o seguinte, você pega os trajetos da tua instalação, você pode pegar lá os exemplos que eu passei para vocês naquela série de 10 vídeos, e verificar certinho os trajetos que eu passei lá para vocês, né?
quantos circuitos tem, quantos condutores, principalmente o seguinte, quantos condutores está passando dentro de cada eletroduto. Aí você pega aquele com uma bitola maior, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, a bitola maior é 4 mm, tanto para esse quanto para esse, então a bitola maior nós vamos pegar como 4 mm. E aí pegamos o número de condutores, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 condutores aqui dentro desse eletroduto, e a bitola maior é 4 mm. Então é muito simples, você vem aqui, ó, pega aqui a bitola maior, nesse caso 4 mm, né, que eu peguei aqui nesse trecho da distribuição, e eu tenho 7 condutores, então vem aqui nessa tabelinha aqui, onde consta 7 condutores, certo? Vou fazer a intersecção, né, dessa tabelinha com essa aqui, que seria a terceira linha lá, dá para mim aqui, que nesse trecho aqui, eu tenho que usar um eletroduto de 25 milímetros de diâmetro, tá certo? Nesse trecho aqui, eu tenho que usar um eletroduto de 25 milímetros, para nós aqui seria um eletroduto de 3/4, correto? Nesse exemplo que eu passei para vocês. Vou passar um outro exemplo rápido aqui, só para a gente ver como é que funciona. Então aqui deu um eletroduto de 25, né? Vamos supor, ó, que de repente eu tenho nesse eletroduto aqui, eu vou manter aqui o 4 mm aqui, ó, tá? Vou manter o 4 mm, só que de repente eu subi a bitola desse aqui, ó. Eu passei para 6 mm, então o circuito número 3 agora é condutora de 6 mm, tá? Então eu não posso mais pegar esse aqui, ó, certo? Esse aqui é 4 mm, então a bitola máxima que seria 4 no exemplo anterior. Nesse exemplo aqui agora eu vou trabalhar com 6 mm aqui, que seria o circuito número 3, certo? O número de condutores não mudou, 7 condutores, e aí eu percebo, né, que esse aqui já não é mais usado, que é 4, eu percebo que ele ainda mantém, tá? Mesmo nessa situação aqui, eu continuo usando 25 mm aqui, diâmetro do meu eletroduto nesse trajeto aqui, certo? Imaginando que de repente eu poderia estar aumentando esses circuitos aqui, né? Vamos supor que eu passe aqui mais alguma coisa nesse meu eletroduto, tá? E vamos ver como é que vai funcionar aqui para vocês ficarem bem tranquilos com relação a isso. Vamos colocar mais um circuito aqui com fase neutra. Vamos chamar de circuito 3 também. Vamos colocar que a bitola é 4 mm também, aqui, 4 mm, tá? E vamos colocar mais um circuito aqui, fase neutra e terra. Circuito número 4, para exemplificar, estaria passando por aqui. E esse circuito número 4 aqui, vamos colocar que ele é também de 4 mm, tá? Um exemplo aqui, então, nós temos aqui agora circuito 1, 2, 3 e 4, passando nesse trecho. 1,5, 4 mm, 4 mm, 4 mm. Número de condutores, temos aqui 2, 4, 6, 9 condutores, tá? Nós já vamos passar para essa tabela aqui, ó. Onde aqui nós temos o número de condutores, 9 condutores. Pegamos a bitola maior, tá? Agora não é mais o exemplo de 6. Vamos trabalhar novamente com o exemplo de 4 mm, que é a bitola maior que eu tenho nesse trecho. 9 condutores, pego lá a terceira linha com a penúltima coluna aqui, eu vou ter aqui, continuo, né, mesmo com essa alteração que eu fiz nesse exemplo para vocês, eu continuo com a bitola, né, recomendada aqui de acordo com a norma. A bitola permaneceu aqui em 25 mm, tá? Então talvez ele passaria com 32, como que ele passaria com 32? Por exemplo, aqui, ó, se de repente aliás, aqui nesse caso aqui não tem como. Agora, se eu tivesse, por exemplo, um condutor de 6 aqui, ó, se o circuito número 4 fosse um condutor de 6 mm, tá? Vamos ver como é que ficaria então com esse condutor aqui de 6 mm. Então não é mais 4 mm aqui. Tá? Passaremos então aqui um exemplo de 6 mm aqui nesse circuito número 4. Tá? Só para ver como é que vai ficar esse nosso exemplo aqui. Bom, continuamos com 9 condutores, né? Agora 6 mm. Então continuamos com 9. E a bitola maior passou a 6 mm. Então, vamos seguir aqui na quarta linha, com essa penúltima coluna aqui. Aí sim, agora, né, com essa situação que eu estou mostrando para vocês, eu tenho 1, 2, 3, 4 circuitos passando por esse eletroduto, do quadro até essa caixa de passagem no teto. A bitola maior é 6 mm, então eu vou pegar aqui sempre pela bitola maior, 6 mm. Vou ver aqui, pelo número de condutores que eu tenho nesse eletroduto, ele pede para mim colocar aqui nesse caso agora, né, um eletroduto de 32 milímetros de diâmetro, ou seja, para nós, na nossa região, seria um eletroduto de 1 polegada. Ok, pessoal? Eu coloquei uma dica rápida para vocês aí, para estar melhorando aí a distribuição dos eletrodutos nas suas instalações, tá? Procura sempre trabalhar dentro de normas
para evitar problemas de eletrodutos sobrecarregados, aquecimento excessivo dentro do eletroduto, que causaria aí uma degradação do isolamento dos condutores e consequente perda da vida útil. Além do risco de incêndio, né, de fugas de corrente aí tão frequente, infelizmente, nas nossas instalações elétricas, que muitos, né, infelizmente não conhecem aí o que diz, né, o que preconiza as normas da NBR 5410. Um abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui, né, falando também, complementando, né, dando uns extras, né, dos projetos residencial. Vou estar abordando aí a questão da determinação das bitolas dos condutores, tá? Isso aí a gente já deu uma pincelada naquelas 10 aulas de apresentação, mas eu vou melhorar para vocês aí, para a gente continuar, fechar isso aqui com chave de ouro, ok? Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula. Tchau!